Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa aula de hoje nós vamos corrigir a atividade 6, que vocês já realizaram, a maioria de vocês já realizaram, que fala sobre calor e temperatura. Esse nosso novo conteúdo, essa nossa nova conversa sobre o que é calor, o que é temperatura e qual a necessidade de você, estudante, tem, qual é a necessidade que você tem de conhecer esses dois conceitos, entender que não são sinônimos e conseguir aplicar esses conhecimentos em várias situações do seu cotidiano. Então vamos lá. Questão 1. Considere a seguinte situação. Para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo. Qual a justificativa para essa indicação? Quem tem ar-condicionado em casa, ou se você já esteve em algum ambiente comercial que tenha esse equipamento, vocês vão observar que ele sempre é colocado na parte superior de um cômodo. Por quê? É por questão de estética? Não. O ar-condicionado, a forma como ele resfria o ar, nós associamos ao processo de convecção. Então, o que vai acontecer? Geralmente, quando você coloca o ar-condicionado em algum cômodo da sua casa, você quer uniformizar a temperatura do ambiente. Geralmente, diminuir a temperatura daquele ambiente nos dias mais quentes. Ou seja, você quer refrigerar, deixar aquele ambiente mais agradável. Então, o que vai acontecer? O ar-condicionado, em funcionamento, ali a gente vai ter dois tipos de ar, digamos assim. O ar quente e o ar frio. Esses dois ares, eles vão ter duas densidades. O ar quente vai ter a densidade menor e o ar frio vai ter a densidade maior. E o que acontece quando a gente tem dois líquidos ou dois gases com densidades diferentes? O menos denso sobe e o mais denso desce. Então, o que vai acontecer? Lá dentro do cômodo, o ar quente vai ficar em cima e o ar frio ele vai ficando embaixo. Então, o que vai acontecer? A gente coloca o ar-condicionado em cima, por quê? Porque lá em cima vai ter o ar quente, esse ar quente vai ser refrigerado e ele vai descendo para aquela área, para o cômodo, até que todo aquele ar tenha a mesma temperatura, a temperatura que você programou no seu ar-condicionado. Todo esse processo que eu descrevi para vocês, onde o ar menos denso sobe, que é o ar quente, e o ar mais denso desce, que é o ar mais frio, nós chamamos de convecção. É o mesmo processo que acontece quando você ferve água numa panela. Ou seja, é muito importante vocês conseguirem associar esse processo, a convecção térmica, a esse dispositivo que existe no nosso meio. Então, por isso é importante sempre colocar o ar-condicionado na parte superior. Professora, mas se por algum motivo ele for colocado mais embaixo, ele não vai funcionar? Ele vai funcionar, mas ele vai demorar mais tempo para funcionar. Vai ser mais difícil para ele resfriar todo aquele ar que tem ali e uniformizar a temperatura daquele ambiente. Então, vai ser muito mais difícil. Então, por isso, por praticidade, utilizando esses conhecimentos sobre o processo de convecção, é que nós colocamos o ar-condicionado na parte superior de qualquer cômodo do quarto, da sala, de uma sala comercial, de um ambiente comercial e assim por diante. E aí, como resposta no gabarito, eu coloquei assim: essa medida facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Essas correntes ocorrem em razão das diferenças de densidade do ar frio e do ar quente. O ar quente, sendo menos denso, sobe e, em contrapartida, o ar menos denso desce, formando as correntes de convecção, que foi o que eu expliquei para vocês. Na questão 2, observe as afirmações a seguir e indique V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, eu tenho três afirmações, na verdade, e eu necessito que vocês julguem elas em verdadeiras ou falsas. Então, primeira afirmação: da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. Vou ler novamente. Da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. Negativo. Os metais são os melhores condutores de eletricidade e calor que nós conhecemos. É por isso que as linhas de transmissão, quando a gente tem um equipamento elétrico, geralmente ele vai ter muitos componentes de metal, porque ele é um ótimo condutor de eletricidade, porque ele tem uma alta condutividade e a resistência dele é muito baixa.
Ou seja, ele ajuda, ele facilita a passagem da corrente elétrica, do fluxo de elétrons. Então, esse item é falso. 2. Para que ocorra a troca de calor, é necessário que ele seja transferido de uma região a outra através do próprio corpo ou de um corpo para o outro? Sim. Para que ocorra a transferência de calor, ela pode ocorrer entre dois corpos que estão em contato ou de um corpo para o outro. E também do corpo para o meio ambiente, como ocorre, por exemplo, quando nós colocamos um copo com água gelada em cima de uma mesa. Vão ocorrer ali trocas com o meio ambiente, até que os dois atinjam o chamado equilíbrio térmico. Então, essa segunda está verdadeira. E o terceiro, calor e temperatura não têm diferenças em seus conceitos. Portanto, podem ser consideradas sinônimos. Errado. Calor e temperatura são dois conceitos que se relacionam, têm uma forte relação entre si, mas não são a mesma coisa. O calor é energia em trânsito, é a energia que está transitando por diferentes lugares, em diferentes situações, sendo transmitida de um corpo para o outro, quando esses dois corpos têm temperaturas diferentes. E o que é temperatura? É a medida da agitação das partículas ou moléculas de um sistema, onde quanto mais calor eu tiver naquele sistema, mais energia cinética eu tiver naquele sistema, maior vai ser a agitação. É por isso que nós temos estados físicos da matéria diferentes, onde no estado sólido eu tenho uma menor energia ali presente, no estado líquido eu vou ter mais energia se comparado ao estado sólido, e no estado gasoso eu vou ter muita energia cinética ali, o que vai fazer com que as partículas, as moléculas que existem ali se movimentem de forma muito expressiva. Por isso que no estado gasoso a gente não tem forma definida das substâncias e dos materiais que são encontrados nesse estado físico. Certinho? Então ficou primeira falsa, segunda verdadeira, terceira falsa. Então, a questão 3 pede o seguinte: selecione a alternativa que melhor completa as seguintes afirmações. 1. O metal conduz, primeira lacuna, de modo mais eficiente do que outros materiais. 2. Uma moeda bem polida fica, segunda lacuna, quente do que uma moeda revestida de tinta escura, quando ambas são expostas ao sol. E item 3, primeira lacuna, é a escala de temperatura mais usada no mundo. Então, vamos lá. O metal, ele é um ótimo condutor de calor e eletricidade. Como o nosso conteúdo agora fala sobre calor, obviamente, a primeira lacuna do primeiro item será calor. Então, ficamos assim: o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. Segunda lacuna. Uma moeda fica polida, segunda lacuna, quente do que uma moeda revestida de tinta escura, quando ambas são expostas ao sol. O que vai acontecer? Devido a moeda ser revestida de tinta escura, essa coloração escura ela ajuda para que a absorção da radiação em forma de calor seja maior. Então, a moeda polida vai ficar menos quente do que uma moeda com as mesmas características recoberta por uma tinta escura. Ou seja, como vai ficar? Uma moeda bem polida fica menos quente do que uma moeda revestida de tinta escura quando ambas são expostas ao sol. E o terceiro item pergunta, qual é a escala de temperatura mais usada no mundo? Essa vocês já sabem, que é a escala Celsius. Então, vai ficar 3. Celsius é a escala de temperatura mais usada no mundo. Ou seja, vai ser a alternativa B, que coloca na sequência correta: calor, depois menos e depois Celsius. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me procurar durante a semana. Ótima semana e bons estudos, pessoal!